manda a Polícia Federal investigar envio de joias a Bolsonaro. A gente sabe que essa história aí foi comentada hoje, mas a gente tinha que tocar nesse assunto. Sabe por quê? Em ofício, o ministro da Justiça afirmou que as suspeitas podem configurar crimes contra a administração pública, tipificados no Código Penal. Dino manda apuração de possíveis fatos criminosos envolvendo o envio de joias da Arábia Saudita a Jair Bolsonaro. No documento encaminhado ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ministro afirmou que as suspeitas podem, então, configurar crimes, havendo lesões, segundo ele, a serviços e interesses da União, assim como à vista da repercussão internacional do itinerário em tese criminoso, impõe-se a autuação investigativa da Polícia Federal, acrescentou então o ministro. Sendo assim, Edivaldo? Pois é, a gente tem um histórico de pedras preciosas, né? Essa história, então a gente vai lembrar que o Prazer deve se lembrar bem lá no início dos anos 80, ainda na administração, no último governo militar, né, do Figueiredo, tinha o ministro da Justiça lá, o Biakel, né? Se meteu numa confusão de pedras preciosas, nunca se provou muita coisa, mas aquilo foi uma confusão, era algo em torno de 10 milhões de dólares à época. Acabou não dando nada, mas é uma longa história. Você sabe o que me incomoda nessa história? A gente é uma republiqueta de banana mesmo, né? Um presidente flagrado, em se confirmando todos esses detalhes, é de uma tristeza, né? A gente vê governos envolvidos nessas pequenezes, nessa coisa que nos entristece como cidadão, né? Um presidente eleito vai lá, recebe joias, né? A mulher do cara recebe joias num valor fora da casinha, né? No momento em que o governo tenha vendido uma refinaria para o povo, para um fundo árabe, né? Contrariando, inclusive, na época, um parecer do BTG, do Banco BTG, e o próprio Guedes, né? Que então, ele é um dos donos do BTG à época, não sei, acho que não participa mais por ter sido ministro. Ele mesmo tinha dado um parecer que aquilo custaria 14 bilhões de reais, acabou vendendo por 1 bilhão. Parece que um deputado vai remexer nisso para entender se houve irregularidade ou não. Aí o presidente viaja para lá, recebe, parece que 2 presentes equivalentes, né? Esse que está retido lá e um acabou sendo entregue. Mas assim, o que eu lamento é a gente, cidadão brasileiro, a gente está agora discutindo as joias que foi dada a uma primeira-dama lá no mundo árabe, numa festa das Arábias, provavelmente. É uma coisa triste, né? Mas você falou que o presidente viajou para lá? Se eu não me engano, o presidente não foi nessa viagem, não é isso? Não, tem até a foto dele do lado do meninão lá. Quando as joias vieram, salvo engano, ele foi era uma viagem na qual ele não estava. Ele estava por lá. Então as fotos são mentirosas. Acho que aí fizeram uma... Não, eu estou fazendo uma pergunta. Eu acho que eu vi a imagem, entendeu? Mas seja lá o que for, desculpa, independente se você está na cena do crime ou não, você cometeu um crime e você é flagrado fazendo uma pilhagem. Recebeu joia? Vai lá, compra o protocolo, como o meu, você. Vai lá, paga o que tem que pagar. Mas aí, quando você pega todas as... Hoje publicaram lá toda a troca de mensagem entre o governo, né, as carteiradas tentando liberar a joia. Mas assim, seja lá, aqui se aplica a lei, mas o cidadão fica entristecido, viu, cara? Dá uma tristeza ver essa pequenez, essa coisinha, essa coisa palaciana ali, essas intrigas acerca disso. Falta de responsabilidade, né, de governos. E a gente olha pelo retrovisor, a gente vê mais pataquada ainda. A gente pensa que olha para frente, a gente vê mais coisa acontecendo. Está na hora da gente, esse país se tornar um pouco mais responsável, né? Não quero colocar na vala comum todos os políticos, eu conheço políticos bons, mas quando se fala em política nesse país, por isso que não se renova, não tem jovem participando, porque parece que não anda as coisas. Aí a gente fica discutindo um ex-presidente pilhado num movimento assim tão pequeno, né, para a grandiosidade desse país, aí vira uma discussão, ocupa colega, ocupa jornalista, nós ficamos discutindo uma coisa aqui, e aí os grandes problemas desse país, que tem que estar na pauta, a gente não está discutindo. Calazans. Olha, que não foi assim que aconteceu, não. O presidente não viajou, o que aconteceu aqui, se tem erro, quem cometeu erro, com toda certeza tem que responder, mas foram erros de procedimento. Hoje, inclusive, eu ouvi uma entrevista de um alto funcionário da Receita Federal que falava exatamente sobre isso.
porque essas joias, na verdade, elas pertencem ao governo, à União, e eles tentaram passar de forma errada, tentaram mandar isso para o Palácio, deveriam ter feito um desembaraço pelo Itamaraty, porque foi presente para o governo brasileiro, ou seja, não são pertences da pessoa física do presidente, nem do ex-presidente, nem da ex-primeira-dama. Então, tem erros que foram cometidos no procedimento que geraram essa confusão toda, a carteirada que está errada também, mas não foram cometidos diretamente pelo presidente ou pela ex-primeira-dama. Foram erros de procedimento pelos assessores, e aí tem que esclarecer mesmo o que aconteceu, certo? Porque não cumpriram de fato o protocolo. Eles não sabiam o procedimento, é isso? Os assessores? Não sei, eu acho até que sabiam. Não estou isentando eles de responsabilidade, não. Está passando pano, hein, que elas... Não, senhor. Está passando pano, porque, na verdade... quando Eu estou falando... Calma. Tá passando pano. Não estou passando pano, irmão. Passando pano. Não estou passando pano. Acontece que tudo que se fala referente ao governo Bolsonaro tentam pessoalizar no Bolsonaro. Quem cometeu erro que responda. Agora, o presidente não estava lá. Não foi ele que fez. Mas foi ele que tentou liberar... Tinha que ter feito... 8 vezes tentou liberação. Tinha que ter feito o desembaraço pelo Itamaraty. 16,5 milhões. 4 vezes o valor do triplex e do sítio de Atibaia. Opa, aí, tá vendo? O sujo falando mal lavado. Agora, pelo menos, reconheceram o crime, entendeu? Pelo menos estão colocando o sítio de Atibaia e o triplex no nível do crime. Pelo menos isso, já é um avanço. Comprado a dinheiro. Tá, e da Petrobras também cabe aí os desvios da Petrobras, não? Aí cada um Nessa paga. Conta aí. Não, eu não estou falando quem roubou mais ou menos. Eu estou dizendo de um governo que entrou, dizendo que era diferente, está fazendo igual. Só que agora passa o pano. As pessoas que queriam prender alguém em segunda instância, agora fica passando o pano, dizendo que o presidente não estava lá, mas ele tentou por 8 vezes liberar essas joias. Se fosse algo que fosse presente do governo da Arábia, é isso? Arábia Saudita. Da Arábia Saudita ao governo brasileiro, ele teria passado, feito o relatório, era integrado ao patrimônio, no caso, brasileiro. E não foi isso, veio escondido dentro de um cavalo, não é isso? Um cavalinho, coisa assim? Ah, gente, vamos... Você acredita em Papai Noel? 16 milhões e meio, será que você mandaria uma joia para alguém no valor de 16 milhões e meio sem ele saber quanto valia? Pelo amor de Deus, né? Mas qual foi a origem? Qual foi a origem da joia? Ô, Calazans, dia 21 de novembro, o seu Jair Bolsonaro estava em Dubai. Sim, mas a gente está falando da Arábia. Dia 21, Está falando da Arábia, falando da chegada... Dubai, Arábia Saudita? Ele esteve lá, ele esteve naquela região. Mas Dubai, Arábia Saudita? Não sei, Por que não trouxe a joia? Perguntando. Ele estava lá. Por que não trouxe? Ele tentou tirar. Não é a mesma coisa, gente. Dia 21 de novembro, estão juntando galhos com bugalhos, estão falando de viagem diferente. Agora Dubai foi para a Arábia Saudita. Mas e por que ele queria liberar 16 milhões e meio de joias? A Arábia Saudita foi com os árabes, ele fez negociação com o fundo árabe, ele estava na Arábia Saudita onde foi feita as negociações. Quando a gente fala fundo árabe, reúne um monte de países ali, Calazans. Aí você está sendo injusto comigo. Não, e aí, tentando falar que eu cometi fake news. E o Celestino fica lá todo feliz, porque quando me pega no flagra, quer achar que eu estou aqui. Os dados estão aqui. Na verdade, sou um perseguidor de fake news. O dia que eu fizer um fake news aqui, eu vou assumir. Falar assim, eu estou cometendo fake news, errei ontem e vou assumir. Então, não é nada a ver com isso. Essa é uma vergonha, essa história aí, hein? Sendo verdade o que foi divulgado até agora. O presidente tem que chegar... Eu acho o seguinte... o protocolo é apresentar o Calazans no início, ele chega para falar, isso aqui não é meu. Escondido. Sim, quem fez... O que eu estou dizendo é o seguinte, é a tentativa de ficar pessoalizando tudo em cima do Bolsonaro. Entendeu? Quem cometeu o erro de protocolo, que pague. Agora não estava na viagem, então juntando tudo, forçando a barra. Entendeu? Forçando a barra por uma questão política. Tem que parar de ficar, gente, olha para frente, parar de ficar jogando as questões todas na pessoa do ex-presidente Bolsonaro. Entendeu? Se tem problema, deixa investigar. Investigue quem cometeu os erros, quem errou no protocolo, que responda por isso. Francês. De 20 a 26 de outubro de 2021, houve lá na Arábia Saudita, um encontro chamado Oriente Médio Verde. O presidente Jair Bolsonaro tinha sido convidado, mas não pôde comparecer. Então, o que ele fez? Mandou o ministro das Minas e Energia. Chegou lá, o príncipe Abdulaziz passou esse recuerdo, souvenir, para as mãos, talvez, do ministro. E ele passou para um militar, que era um estojo, passou para o militar, e o militar foi passar pela alfândega e foi recolhido. Mas se não sabe, pergunta qual que é o procedimento, né, Francês? Não, até mas porque... temos que ligar para ele e perguntar. Certo, agora
Agora me diga, não passou pela mão do Bolsonaro, não passou pela Michele, não chegou a não, eles, o mesmo pacote. está Desculpa, lá isso e que eu tô está em falando nome... é outro pacote. Esse aí era uma caneta... Houve 2 pacotes. Não, eu tô Houve dois falando pacotes. da... Você Até tá eles falando tentaram- do eles cavalo, tentaram- que quebraram as pernas do cavalo, né? Isso. Finíssimos. Minha gente, ó, estamos chegando no final, preciso encerrar aqui, tá? Conclui, Francês. Não, eu quero dizer, por que essa joia veio agora, 3 meses da eleição, porque depois de que o governo assumiu o Brasil, e por que estão preocupados com isso agora e bota isso na mídia? Por que nós estamos discutindo isso?